Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, buscando nós estarmos alinhados com a Palavra de Deus, buscando conhecer na Palavra de Deus quem é este Deus tão maravilhoso a quem servimos, conhecendo seus atributos, conhecendo as qualidades do caráter deste Deus e buscando ser parecido com Ele através do Espírito Santo. É isso mesmo. E no programa de hoje conversaremos sobre Jesus como o bom pastor. Jesus é o bom pastor. O Antigo Testamento nos fala de Deus como o bom pastor, trazendo ali no Salmo 23 a figura deste bom pastor. Vamos ver como o Novo Testamento nos mostra Jesus? Vamos conhecer Jesus como o bom pastor? Deixe o seu coração aberto para ouvir o Senhor, para ser transformado pelo Espírito Santo. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que a Palavra de Deus nos revela os nomes de Deus. E nos nomes de Deus, nós encontramos ali os seus atributos, as qualidades de Deus, nos mostra quem é o Senhor. E um dos nomes de Deus é Jeová Roi, ou Ra, que significa o Senhor, o Deus, o grande eu sou, é o bom pastor. E nós vamos ver como que Jesus, Yeshua de Nazaré, se apresenta como o bom pastor. Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, do verso 11 ao 13. Diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Aqui o Senhor está falando e mostrando um contraste entre o mercenário e o bom pastor. Jesus nos mostra aqui, primeiramente, que Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. O pastor é aquele que cuida das ovelhas, é aquele que está atento a todas as necessidades das ovelhas para supri-las como guardador delas, como cuidador delas, suprir cada necessidade da sede, da fome, da reprodução, do bem-estar, da temperatura, em todas as coisas, da sua saúde, do cuidado com cada ovelha, inclusive com os perigos em volta, com os perigos em relação aos predadores, o lobo, o leão, a serpente e outros animais. Jesus disse: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Será que na realidade um pastor de ovelhas daria sua vida pelas ovelhas? Claro que sim. Ele está ali cuidando delas e ele tem de enfrentar, como Davi enfrentou, um leão, um urso, uma serpente. E ali o bom pastor também, o pastor que cuida das ovelhas, vai enfrentar as intempéries do tempo, as tempestades, a neve, o frio, a noite, e o vento e tantas coisas que, para nós, seres humanos, nós precisamos de abrigo, precisamos de calor, precisamos do cuidado. E o pastor das ovelhas, ele está ali junto a elas e ele dá a vida por elas. Jesus fala que o mercenário é aquele que simplesmente está trabalhando para ganhar o seu dinheiro. Então ele está ali cumprindo a sua obrigação, ele está ali passando o tempo. Ah, tem tanta gente assim. Tomara que você não seja assim. Pessoas que vão para um emprego, vão para o trabalho e ficam ali apenas passando o tempo. Não se envolvem, não dão o seu melhor, não têm interesse naquilo que estão fazendo.
nem têm interesse no seu patrão, na sua empresa, não buscam o melhor para os que estão ao seu redor, estão ali apenas cumprindo o horário, passando o tempo. Este é o mercenário. O mercenário, ele vê vir o lobo e, ele foge. Como diz o mineiro, ele dá no pé, ele vai embora. Ele não quer arriscar a sua vida. Ele não está nem aí para as ovelhas. Mas o bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome e dá a sua vida. Jesus se identificou assim. No versículo 14 ao 15, Jesus disse assim: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui Jesus amplia um pouquinho mais esse entendimento do bom pastor. Ele trouxe o Pai. Quem é o Pai? O dono das ovelhas, o Pai do Senhor Jesus, o nosso Deus e Pai. O Senhor Jesus aqui, como homem, ele estava servindo ao Pai. Ele estava obedecendo ao Pai. Então, ele sabia que as ovelhas eram do Pai. E Jesus ali estava, Jesus e o Pai. Ele disse, nós somos um, eu sou um com o Pai. E nós também, quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos tornamos um com Deus. E aqui Jesus disse que o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e é conhecido do Pai. Oh, que coisa mais linda! O Pai nos conhece, Jesus nos conhece e nós o conhecemos. É como se toda a humanidade, depois do pecado, se tornasse como, vamos dizer, como porquinhos. Gostam da lama, vivem na lama, gostam da sujeira, têm um cheiro ruim, cheiro de pecado, cheiro de sujeira. Mas quando passamos pela cruz, nós somos transformados, regenerados, nascemos de novo e temos agora uma outra natureza, não de porquinho, mas de ovelhas. Ovelha. E a ovelha precisa do pastor. E a ovelha vai conhecer a voz do seu pastor. Você pode experimentar chegar em um rebanho de ovelhas e você vai ver que o pastor chama as ovelhas, dá o seu grito lá e elas vêm, elas obedecem. Mas se você tentar imitar o mesmo grito, com a mesma entonação, elas não vão te obedecer, porque elas conhecem a quem pertencem. Elas conhecem o bom pastor. No versículo 16, Jesus diz em João 10, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Jesus estava mostrando aqui que além de Israel, além da nação de Israel, a quem Deus se manifestava primeiramente, desde os tempos de Moisés, desde os tempos de Abraão, dos patriarcas, agora Deus está dizendo que Ele tem outras ovelhas, outras nações, outros povos. Ele disse, eu tenho outras ovelhas não deste aprisco, mas a mim me convém buscá-las. O Senhor é aquele que nos encontra. O Senhor é aquele que nos ama. O Senhor é aquele que nos busca e não faz diferença. Às vezes as pessoas pensam, o judeu tem muito mais vantagem do que os gentios, os não-judeus, diante de Deus. Mas nós vamos ver que nós todos viemos de um só. Viemos todos de Adão e Eva, não é verdade? E Deus nos levantou ali, através de Abraão, a nação de Israel. Para quê? Com a finalidade de, através desta nação, vir o Salvador, vir Jesus, o bom pastor. Mas as ovelhas dele, a quem ele primeiramente pregou e ensinou em Israel, não são as únicas. Ele disse, eu tenho outras ovelhas. Não deste aprisco. Eu vou buscá-las, para que sejamos
um rebanho e um pastor. Olhe ainda em João capítulo 10, porque este capítulo 10 do Evangelho de João é que nos revela Jesus como bom pastor. No versículo 17 e o 18, nós lemos assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Jesus está dizendo aqui: olha, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tomar a minha vida de volta. Eu dou a minha vida e vou reassumi-la. Ninguém a tira de mim. Nós vemos que ali na cruz não foram os cravos, não foi a hemorragia, não foi a cruz que tirou a vida de Jesus. Não foram as torturas desde os açoites, não foi parada cardíaca ou respiratória, porque Jesus é o autor da vida. Mas Jesus só morreu porque Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se Jesus não dissesse isso, Ele não morreria jamais, porque Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para entregar e para reassumir. Só Deus pode fazer isso. Quem é dono da própria vida? Quem marca o momento de partir? Quem pode ressuscitar? Ninguém, ninguém. Nenhum de nós. Mas o Senhor, Ele mostra que Ele é Deus, fazendo exatamente isto. As ovelhas conhecem a voz do bom pastor. João 10, de 1 a 5, o Senhor diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Olha que coisa maravilhosa. Jesus primeiro diz que Ele é a porta das ovelhas. Jesus diz que o pastor entra pela porta. Entrar pela porta significa entrar de maneira legal. Jesus entrou na humanidade não como um espírito materializado. Jesus entrou pela via legal, pelo ventre materno, pelo útero humano. Jesus ali entrou da maneira legal. E aqui Jesus disse o seguinte, que quem não entra da maneira legal é salteador, é ladrão. Ou seja, sabemos que virá o anticristo, sabemos que virá alguém que vai ter um domínio mundial durante 7 anos e que não vai entrar da maneira legal, não vai fazer as coisas da maneira como Deus faz, porque ele não é o Filho de Deus, ele não é o Cristo, ele não é o Messias, mas ele quer se fazer passar por Messias. E Jesus disse aqui que primeiro o porteiro abre a porta para o bom pastor, abre, as ovelhas ouvem a sua voz e ele as chama pelo nome. Não foi assim que eu e você conhecemos a Cristo e viemos a Ele? O porteiro abriu a porta. O Espírito Santo é este porteiro. O Espírito Santo toca em nossos corações. O Espírito Santo traz a mensagem lá no nosso interior. O Espírito Santo nos faz entender a palavra de Deus. E nós ouvimos a voz do Senhor. Nós ouvimos a voz de Jesus. Nós o ouvimos dizer que Ele nos ama e que Ele nos perdoa. E então, o bom pastor chama as ovelhas pelos seus nomes, ele nos chama pelo nosso nome. Ele chamou você, ou ele está chamando você
agora mesmo, pelo seu nome. Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. E quando Ele nos chama e nós viemos a Ele, aí eu passo o seguinte: as ovelhas então agora, Jesus vai à frente e elas vão segui-lo. Ser ovelha, ser filho de Deus, é seguir Jesus, é obedecer o Senhor, é andar nos seus passos. Tem gente que quer todas as prerrogativas do céu, tem gente que quer tudo que Deus tem para dar, quer as bênçãos, quer ser feliz, quer ter tudo, mas não quer seguir, não quer obedecer, não quer fazer a vontade de Deus, não quer andar nos seus caminhos. Então, não é ovelha, porque a ovelha vai seguir o bom pastor, vai seguir. Aqui o Senhor diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor e conhecem e o seguem. Você está seguindo Jesus? Você está seguindo os passos do Senhor? Você sente o cheiro de Jesus perto de você? Você sente a presença de Jesus na sua vida, no seu dia a dia? Aí você é uma ovelha. Mas se para você o Senhor está tão distante, vamos buscá-lo, vamos clamar, vamos dizer: Jesus, eu quero andar contigo. Nós vamos ver que Moisés fez um pedido a Deus. Em Números 27, de 15 a 17, Moisés diz o seguinte, está escrito: então Moisés disse ao Senhor: o Senhor, ó Senhor, autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação que saia adiante deles e que entre adiante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Moisés olhava para a grande congregação de Israel. Moisés olhava para o povo de Israel como ovelhas e disse: Senhor, põe alguém à frente das ovelhas. E Deus colocou quem? Josué. Em Números 27, 18 a 20, Josué foi designado pastor para Israel. Olha o que diz. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, impõe-lhe as mãos, apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Dá-lhe à vista deles as tuas ordens, põe sobre ele a tua autoridade, para que ele obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Moisés pediu um pastor para o povo e Deus deu Josué. É muito interessante que o nome Josué é o mesmo nome Yeshua, ou Jesus. É muito interessante que Moisés, ele representa a lei, ou melhor, representa o Antigo Testamento e a lei, e Josué representa o Novo Testamento e representa Jesus, a graça. Nós vamos ver que a lei, ou seja, Moisés, está pedindo a Deus um pastor para guiar a nação de Israel. Um pastor para dirigir, para cuidar daquela grande congregação, como ovelhas, como um rebanho. E Deus então responde dando Josué. Deus respondeu à oração de Moisés, dando Josué. Deus respondeu ao seu povo, dando Jesus como bom pastor. Nós vamos ver que Davi venceu o gigante Golias como pastor. Ele não venceu como guerreiro. Ele não foi lutar como um soldado treinado pelo exército em todos os manejos da espada, com a defesa com o escudo, usando uma armadura. Absolutamente. Ele venceu o inimigo como um pastor. Olha o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. Está escrito: tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu.
Davi venceu o campeão dos inimigos, o campeão dos filisteus, o grande gigante Golias, que afrontava os exércitos do Senhor. E ele o venceu como um pastorzinho de ovelhas. Tanto que o gigante riu e falou: você pensa que eu sou um cachorro? Você está vindo contra mim com pedras e com paus? E Davi disse: olha, você vem contra mim com espada, com escudo, com lança. Eu, porém, venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos e vou vencer você. E realmente, ali como pastor, Davi confiou no Senhor. Mas o pastor, ele defende as ovelhas. Davi estava sendo preparado para guiar a nação de Israel como rebanho. A palavra nos diz que Deus é pastor de Israel. No Salmo 80, versículo 1, dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu resplendor. Deus é pastor de Israel. Deus, o nosso bom pastor, ele apacenta. A palavra de Deus nos diz que Deus apacenta. Apacentar significa cuidar das ovelhas. Isaías 40, de 9 a 11. Nesse texto nós lemos o seguinte: tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Como o pastor precisa ter um cuidado especial com os cordeirinhos, com as ovelhinhas, os cordeirinhos que ainda mamam. Não pode forçá-los a andar muito, não pode forçá-los, porque eles morrem, são frágeis. Não foi isso que Jacó disse para o seu irmão Esaú? Quando Esaú disse: meu irmão, eu vou deixar este exército aqui de 300 homens, 400 homens, para cuidarem de você no retorno à casa do pai. Ele disse: não, os soldados, eles precisam ter agilidade, eles são rápidos para andar, a marcha dos cavalos, dos camelos. Eu tenho de ir devagarinho, porque eu tenho crianças pequenas, ovelhas, e eu tenho de ir no passo das crianças e das ovelhas. Se eu os forçar, eles morrem. Então, aqui está dizendo que o Senhor é um bom pastor. Deus cuida do seu povo, levando no colo os cordeirinhos, os que mamam com todo cuidado, com todo carinho. O Senhor é pastor. Ele cuida, Ele vela. Gente, não vale a pena pecar. Não vale a pena escolher o pecado, escolher Satanás, escolher a mentira, escolher o prazer deste mundo que, na verdade, de prazer só tem mentira e engano. Porque a verdadeira alegria, a verdadeira realização do ser humano está em Deus. Está neste pastor que cuida de nós, que vela por nós. Olha que a palavra nos fala, num dos salmos mais conhecidos, mais decorados. Se tem um capítulo da Bíblia que a grande parte dos cristãos sabe de cor, é o Salmo 23. É o Salmo do pastor. E ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou, o Senhor é o meu pastor, de nada sinto falta. Por que eu não sinto falta de nada? Porque o meu pastor, porque o Senhor Jesus, porque o meu Deus, Ele cuida de mim, nos detalhes, em todo tempo, em todas as minhas necessidades. Ele está presente,
Ele cuida, Ele é o bom pastor. De nada tenho falta. O que Ele faz por mim? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ah, esses pastos verdejantes, a gente aqui brasileiro acha que é um pasto como dos bois, dos cavalos, aquele pasto de capim verdinho, é um pasto verdejante. Não, as ovelhas lá em Israel, elas pastam em lugares desérticos. Você não encontra ovelhas em regiões de plantio, lá na Galileia, o Vale de Saron. Você não vai encontrar ovelhas ali, grandes rebanhos de ovelhas. Você vai encontrar ovelhas onde não tem muita plantação, onde é mais deserto, onde é mais escasso, podemos dizer, a terra tem pouca plantação. O pastor, ele tem de escolher para a ovelha. Ele vai à frente, ele tira as ervas daninhas, ele tira aquilo que é venenoso para que as ovelhas possam comer e pastar. Pasto verdejante é um montinho aqui de verde, outro montinho ali, outro montinho acolá. São os pastos verdejantes. E ele nos leva para junto das águas de descanso. A ovelha não gosta da água corrente, aquela correnteza forte, aquela cachoeira, aquele barulhão. Ela gosta das águas tranquilas. O Senhor nos leva para essa tranquilidade em suas águas. Ele cuida de nós, porque Ele não quer ovelhas estressadas, ovelhas medrosas. Ele quer ovelhas que produzam, ovelhas que descansem, e o nosso descanso está nele. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor vai guiar a nossa vida, Ele tem guiado a minha vida, e Ele guia a sua vida pelas veredas da justiça. Honestidade, lealdade, justiça, bondade, amor, tudo está aí dentro desta vereda, dentro deste caminho por onde o Senhor nos conduz. E Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Todos nós temos de passar por vales, vales escuros, vales sombrios, vale da sombra e da morte, vale por onde nunca passamos, o vale da morte. E então não há medo, porque o Senhor diz que está conosco. E certo, Ele nos prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Ungir a cabeça com óleo significa o cuidado com a saúde. Sim, há certos parasitas, há certas feridinhas que a ovelha adquire por contaminações, por insetos. E então o pastor unge. Ele unge para trazer cura. O Senhor é aquele que nos unge. E o nosso cálice transborda. O cálice da presença, da graça, da comunhão, da alegria, do suprimento do Senhor. E certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida e vamos habitar em Sua presença para sempre ou por toda eternidade. Você tem o bom pastor como seu pastor, Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eu me entrego a Ti nesta hora. Quero que Tu sejas o meu pastor, o meu dono, o meu Senhor. Te entrego a minha vida com tudo que sou e tudo que tenho. Recebe-me, Senhor. Unge-me, usa-me, enche-me da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você saiba que tem um pastor que cuida de você, Jesus. E que você
seja uma ovelha obediente, que dê prazer ao seu pastor. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, no próximo programa, quando estaremos compartilhando a vontade de Deus, alinhando os ponteiros. Deus te abençoe.